No Santa Cruz, além de adquirir conhecimento, seu filho faz um mundo melhor. Colégio Santa Cruz. O nosso compromisso é educar para a vida. Cuidar da saúde também é coisa de homem. Aceita o desafio? Novembro Azul é no Centro Urológico. Cuide da sua saúde. Previna-se contra o câncer de próstata. Centro Urológico. Procedimentos em estudo urodinâmico, vasectomia, biópsia de próstata, troca de sonda e tratamento de HPV. Venha, marque sua consulta. Centro Urológico. Rua 1º de Janeiro, número 832, Centro. Programa Viver Bem. Oferecimento Colégio Santa Cruz. Olá pessoal, boa tarde aqui na Rede Bandeirantes. Estamos iniciando uma nova etapa, acho que vocês já estão inteirados disso. Saiu a nossa colega Fabiana, que apresentava o programa, e nós assumimos esse programa com o maior orgulho, o maior carinho. O programa que vai ser feito não é para mim um programa, é para nós todos aqui da cidade de Araguaína e todos aqueles que participarem da nossa rede social, da nossa fanpage, do nosso Facebook. E o programa que vocês vão participar, vão interagir conosco. Um programa sobre viver bem. E viver bem é uma coisa grande demais para se resumir em pequenos quadros. Viver bem significa muita coisa. Viver bem significa ter saúde, qualidade de vida, se distrair adequadamente, ter momentos de lazer com a família, com a pessoa que está do seu lado. Viver bem é ter qualidade de vida. E não precisa gastar tanto dinheiro. Às vezes as pessoas imaginam que só se vive bem quem tem muito dinheiro. Não é nada disso. Você com pouco dinheiro, dentro das tuas possibilidades, dentro daquilo que você conquistou, do teu trabalho, você consegue ter uma boa qualidade de vida dentro do teu patamar. O patamar não precisa ser grandioso, o patamar precisa ser seu. E você tem que botar a sua personalidade, o seu sangue, o seu desejo e a tua vontade para que as coisas na tua vida fiquem legais. Coisas básicas, como cuidar da saúde, uma boa alimentação, exercício físico, vão ser quadros que a gente vai ter no programa, vão ser coisas que vão ser apresentadas aqui no dia a dia desse programa, que são coisas que fazem parte do nosso bem-estar geral. Então não são coisas complexas. Nós fazemos e temos isso todos os dias e vamos fazer com a qualidade e com carinho e com a dedicação. Basta ter um olhar diferente para a tua vida. Olhe de maneira positiva sempre, mesmo diante de algumas dificuldades, mesmo diante de algumas intercorrências que na vida de todos acontecem. E você vai conseguir tirar disso o supra-sumo, o melhor para você e para a pessoa que está ao teu lado. Esse programa vai ter esses quadros. Como mostrou na vinheta inicial, nós vamos ter saúde, trabalho, educação, culinária, turismo, esporte, tudo que faz parte do viver bem. E eu quero que vocês participem, entrem na fanpage conosco, dê sua opinião agora. As melhores opiniões vão vir ao vivo aqui no programa. Grave um vídeo, fale alguma coisa do que é viver bem para você. E vamos mostrar aqui, vamos ter o prazer de mostrar aqui ao vivo a tua experiência em termos de viver bem. Tá? Participe conosco, o programa é nosso. E as crianças são pessoas que sabem o que é viver bem. Elas brincam muito, elas se distraem com pouca coisa, a criança se distrai. E nós ouvimos as opiniões de algumas crianças para nos dizer, para nos ensinar, nós que somos adultos, o que é viver bem. Vamos lá?
Meu nome é Andressa Vitória Moraes, eu tenho 11 anos. O que me faz viver bem? Viver na natureza como aqui, viver ao lado das pessoas que eu amo, da minha família, dos meus amigos na escola, comer chocolate que eu amo também. E tudo isso, a junção de todas essas coisas me faz ter uma vida maravilhosa. Meu nome é Júlia Maciel, tenho 7 anos e o que me faz bem é viver com a minha família, com os meus amigos e com todo mundo da minha família também, que me faz ser feliz, alegre e gosto muito de comer chocolate. Meu nome é Ludmila, tenho 5 anos. O que faz bem? Ficar com meu papai, saindo, passeando, ficando com a minha mãe em casa, beijando, tudo isso que eu gosto. O que me faz feliz? Banhar de piscina, comer besteira, comer chocolate, salgadinho, ir ao cinema, assistir filme, comer pipoca, algodão doce, todas essas coisas. O que me faz feliz é ir ao cinema, banhar de piscina, brincar com meus irmãos, meus primos, e ir pra igreja, ir pra escola, e brincar também, estudar e brincar muito na escola. E todas essas coisas são tudo que me faz feliz. Banhar de piscina, comer chocolate, passear com meu pai, ir pro passeio, no cinema, comer pipoca, tudo isso. Brincar, assistir desenho, gosto de passear com a minha mãe, beijando, fica tudo isso. Aí, pessoal, viu? Viver bem é simples demais para a criança comer chocolate, tomar banho de piscina, estar com a família, tá vendo? Coisas simples da vida. Lógico que na visão de uma criança, né, que ela não tem a preocupação de um adulto, normalmente não tem que trabalhar, não tem que se sustentar, geralmente tem alguém que faça isso por ela, então realmente é uma visão mais simplista do que é viver bem. Contudo, a vida é feita de pequenas coisas e não de grandes coisas. A vida é feita, construída no dia a dia por momentos de felicidade. Nós não levamos nada além dessa vida. Nós não levamos dinheiro, nós não levamos um carro bonito, nós não levamos fazendas, nós levamos um minuto que nós vivemos. Esse minuto tem que ser explorado da melhor forma possível. Então, viver bem é isso. É tudo que nos faz ser felizes e saudáveis e transmitir aos outros ao nosso redor essa felicidade. Fazer bem aos outros, dando exemplo de felicidade, de bons gestos, de camaradagem, de altruísmo, de ajudar o próximo um pouquinho, tudo isso nos ajuda mais do que a nós mesmos estamos ajudando aos outros. Nós, fazendo alguma coisa por alguém, estamos fazendo mais por nós mesmos. É uma coisa que engrandifica, que nos engrandece, que nos faz ficar maior diante dos seres humanos. Eu estou aqui com o Dr. Caio Diniz, colega meu de profissão, ele que tem a especialidade de angiologia. Eu queria saber, Caio, e aí? E para você? O que é viver bem, Caio? Então, Nelson, você repetiu agora, não vi nenhum falando sobre isso, mas você repetiu exatamente o que eu gosto de falar. O que é viver bem? É ser feliz. Para alguns, felicidade é criar o filho e formá-lo. Para outros é comprar uma mansão. Então depende de cada pessoa. Mas a gente descobriu, para a criança, para ser feliz basta chocolate e alguma coisa, né? Estar junto com a família. Uma coisa bem simples, né? Uma coisa bem simples. Exatamente. Mas a vida não é feita de mansão, né? A vida não é feita de mansões ou de carros importados, né? Nós podemos ser felizes com aquilo que a gente adquire, com aquele nosso fruto do nosso trabalho. O trabalho é edificante. Então, se você não pode ter um carro importado, mas pode ter uma bicicleta, aquela bicicleta para você deve significar muita coisa. E tem uma frase de alguém que eu não me recordo que fala que o importante não é dar valor às coisas que você não tem, é dar valor às coisas que você tem. Então, se você der valor às coisas que você tem, você vai perceber que você é mais feliz do que você acredita estar. É uma frase típica, acho que você está se referindo àquele ditado que fala: não tenho tudo que amo, mas amo tudo que eu tenho. Realmente, acho que a pessoa que inventou esse vocábulozinho, ele é um filósofo.
realmente você dá valor no seu dia a dia, dá valor às coisas que você tem, dá valor às pessoas que estão ao teu redor, dá valor às amizades sinceras, às pessoas que podem construir junto com você ao seu lado, no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas relações interpessoais. Isso é saber viver. Então, saber viver é um conjunto de coisas, na verdade, simples e não complexas. E para nós médicos, eu acho que uma coisa que faz a gente feliz é sermos úteis. A coisa pior é quando você explica para o paciente e ele não entende. Ele tem que entender que o médico quer ser útil para o paciente. Aquela história de dizer, eu não tomei porque minha vizinha disse que não era para tomar. Fala com o seu médico. Eu acho que ele é mais confiável do que a vizinha, né? Então, nós médicos, nós nos sentimos bem, nós somos felizes se nós formos úteis para os nossos pacientes. Isso mesmo, Caio. Realmente essa dificuldade nós enxergamos aí na prática do dia a dia da medicina. Às vezes as pessoas desconfiam ou não confiam adequadamente e às vezes tomam decisões de terapêuticas que não são indicadas para eles porque ouviu alguém comentar alguma coisa. Realmente, colaborar com o tratamento médico faz parte do paciente. A relação chamada relação médico-paciente é uma relação de duas pessoas, assim como marido e mulher. Para que você tenha boa qualidade de saúde que pertence ao conjunto Viver Bem e necessitando de algum profissional da área de saúde, você deve escolher o profissional que você confie, mas deve dar crédito a esse profissional, já que você confiou, já que você procurou a formação profissional dele, você deve ouvir o que ele tem a lhe dizer, certo? Porque ele estudou e se preparou para lhe melhorar, para tratar da sua doença, aliviar a sua dor. Então, o que o Caio está falando é exatamente isso. Então, ajudar no seu próprio tratamento é ter inteligência e vai conquistar um viver bem melhor, tá certo? Vamos chamar aqui um pouquinho o nosso patrocinador, a nossa Escola Santa Cruz, Colégio Santa Cruz, a Faculdade da Unione, Faculdade Católica, que é o nosso patrocinador, tem aí um VTzinho para ser visto. Podemos rodar? Acredite em você. Vestibular Itepac. Provas 30 de outubro. www.itepac.br. Cuidar da saúde também é coisa de homem. Aceita o desafio? Novembro Azul é no Centro Urológico. Cuide da sua saúde. Previna-se contra o câncer de próstata. Centro Urológico. Procedimentos em estudo urodinâmico, vasectomia, biópsia de próstata, troca de sonda e tratamento de HPV. Venha, marque sua consulta. Centro Urológico. Rua 1º de Janeiro, número 832, Centro. Estamos de volta aí com o programa Viver Bem, o primeiro dia de estreia. Estou contando com a participação de vocês aí na fanpage. A minha profissão inicial é medicina, lógico. Eu vou falar daqui a pouco sobre a urologia, da qual eu sempre falei aqui com vocês. E agora, estendi um pouquinho essa profissão para falar um pouco mais sobre os assuntos gerais aqui no programa Viver Bem, tá ok? Voltaremos logo em seguida, vou chamar um intervalo comercial e vamos dar continuidade, então, com a questão do... Logo depois nós vamos falar sobre varicocele e o Dr. Caio vai falar alguma coisa sobre edema de membros inferiores. Bom, então, em vez do comercial nesse minuto, Caio, vamos começar a falar um pouquinho sobre a nossa especialidade. Eu sou urologista e o Caio é angiologista, certo? Eu puxei como tema, um tema não muito comprido hoje, que é sobre varicocele. A varicocele é uma varize que dá no testículo do homem, certo? E que é a primeira causa de infertilidade masculina, tá? Eu já havia falado anteriormente sobre a varicocele por ser um assunto muito pertinente, muito importante, que é assunto que retrata as dificuldades de casais de conseguirem ter filhos, conseguir a gestação, e às vezes a causa não é da mulher e sim do homem. E a primeira causa
de infertilidade masculina é isso que vocês estão vendo na tela, a famosa varicocele. Você está vendo na tela à esquerda o desenho, isso é um desenho, não é uma fotografia esquemática de um testículo, certo? E cujas as veias acima do testículo estão normais. Na porção da direita da tela, vocês estão vendo o testículo abaixo e acima uma dilatação vascular venosa, que é a famosa varicocele. A varicocele é a causa número 1 de infertilidade masculina, tá? Por ela alterar a produção dos espermatozoides a nível de testículo. Nós sabemos que o espermatozoide, para ser produzido adequadamente, tem que trabalhar numa temperatura ideal, que é uma temperatura 1 a 2 graus abaixo da temperatura corporal. Por isso, nós temos aquele chamado reflexo cremastérico, que é o reflexo que todos os homens têm de quando você está em lugares frios ou entra, por exemplo, numa piscina com água gelada, fria, ou num rio para tomar um banho, você tem o encolhimento, a retração da pele do testículo, da bolsa, do escroto. Por que que existe essa retração? Por que que encolhe? A gente até brinca assim, aí, encolheu tudo. Por que que encolhe isso? É justamente o chamado reflexo cremastérico. Encolhe para aproximar os testículos do corpo, tá? Para manter a temperatura ideal. Já que você está num ambiente frio, gelado, você tem a temperatura do escroto mais baixa do que o ideal para o espermatozoide. Então, o reflexo aproxima o testículo do corpo, com isso, aquece o testículo, tá certo? Ao vice-versa, ao contrário disso, quando você está num ambiente muito quente, lugares ensolarados, praias, lugares fechados, abafados, você tem um relaxamento desse músculo, chamado, do músculo cremastérico, chamado reflexo cremastérico. Esse relaxamento para que serve? Serve justamente para afastar o testículo, para deixar o testículo mais baixo um pouquinho, de forma que ele mantenha a produção do espermatozoide, de forma que ele mantenha a mesma temperatura para que o espermatozoide seja produzido naquela temperatura ideal, que é 1 a 2 graus abaixo da temperatura corporal. Quando você tem a varicocele, que é um enovelado de vaso sanguíneo, o vaso sanguíneo, as veias, abrigam maior quantidade de sangue. E o sangue tem uma temperatura do corpo, né? E com isso você vai ter uma temperatura aumentada a nível de testículo. Quando você tem essa temperatura aumentada, você tem uma queda da produção de espermatozoides, porque aquele reflexo, chamado reflexo cremastérico, de afastar ou de aproximar a bolsa, nada resolve. Porque a varicocele está ali dia após dia, o tempo todo, de dia à noite, aumentando a temperatura local. Com isso, você vai ter uma queda da produção de espermatozoide e vai levar a quadro de infertilidade. Hoje em dia, nós sabemos, inclusive, isso é uma informação até recente, eu tive no Congresso em São Paulo agora, esse mês que passou, início de setembro, já se discute se a própria varicocele não tratada seria também uma causa de disfunção sexual masculina, ou seja, seria uma causa de diminuir também a produção do hormônio testosterona, que é o hormônio masculino, levando a processo de chamada impotência sexual, antes chamada impotência sexual, agora conhecida como disfunção erétil. Por que isso? Nós sabemos que mais de 90% do hormônio masculino da testosterona é produzido a nível de testículo. Então, quando você tem um dano celular testicular pela varicocele que ali está presente, você pode ter uma queda dos teus níveis de testosterona, porque a testosterona é produzida a nível testicular. Então, você tem um dano celular local, você tem aumento das toxinas, porque aquele vaso sanguíneo parado, ele não faz a circulação adequada, com isso abriga ali naquelas veias dilatadas que está aparecendo aí na sua tela à direita, abriga substâncias nocivas para a saúde, com isso poderia produzir um dano também, não só na produção de espermatozoides, mas um dano também na produção do hormônio, chamado hormônio masculino. Então, hoje em dia, nós temos a varicocele como causa número 1. Para finalizar a varicocele, eu vou dizer como se trata hoje. A varicocele é sempre tratamento cirúrgico, tá? Existe também as opções de você embolizar a artéria, as veias que estão dilatadas. Existe um tratamento moderno com o médico radiologista intervencionista, que ele pode cateterizar a veia que está indo para aquela região da varize, né? E jogar substância de forma que você embolize, ou seja, você cause uma obliteração dessas veias. Causando a obliteração dessas veias, essa varicocele iria murchar, iria secar, iria reduzir, iria diminuir. É um dos tratamentos que existem modernos. Mas o tratamento tradicional é a cirurgia
é a cura cirúrgica da varicocele, onde você faz uma pequena incisão na região inguinal, próxima ali da base do testículo, da base do pênis, e ali você identifica esse vaso que está dilatado, às vezes é mais de um, às vezes são 2, 3, 4, dependendo de cada paciente, e cada um vasinho daquele, você vai ligando cada um daquele e vai interrompendo a passagem de sangue, com o cuidado de preservar as outras estruturas do cordão onde você está trabalhando, que é o ducto deferente, é a artéria do deferente que irriga o testículo. Então, com aquele cuidado, é quase uma microcirurgia, e você vai ligando esses vasos, com isso você cura a tua varicocele, e a chance de voltar a produzir espermatozoides é bem grande. Então, a chance é quase 100%. Tem alguns casos que danificou muito as células do testículo, às vezes você não tem um retorno adequado. Mas na prática clínica, nós vemos que pacientes com varicocele, com dificuldade de fecundação, depois de tratado cirurgicamente, nós voltamos a conseguir a fertilização adequada. Caio, vou puxar agora o barco para você. Sim, perfeito. Mas antes disso, você falando sobre a temperatura, então, aquela história de cuecas à base de algodão e a base sintética, tipo poliéster, tem diferença, né, Nelson, pelo jeito? Tem diferença no sentido, eu diria até, Caio, que não o pano do tecido, né, que forma a tua cueca, né, mas sim a elasticidade dela. Quer dizer, se ela for uma cueca muito justa, apertadinha, como uma sunga de praia, que aperta muito, você realmente inibe aquele reflexo, chamado reflexo cremastérico. O ideal é você usar cuecas, sungas, que você permita que exista uma flexibilidade do testículo e que não aperte demais. Porque se você apertar demais, você está constantemente causando um aumento da temperatura testicular, porque a cueca está aproximando o testículo ao corpo e está fazendo o efeito de uma varicocele. Então, a tua pergunta é muito pertinente, Caio, mas eu diria que não é o tipo de tecido. Vou usar um tecido sintético, ou vou usar um algodão. Não, tanto faz, desde que a cueca não seja muito apertada, senão você vai estar inibindo aquele reflexo de aproximar e de afastar. Isso na perna não tem esse problema, né, Caio? Não tem. Tem pacientes que perguntam, né? Roupa apertada vai aumentar ou não varizes, né? Mas, bem, varizes não é bem o tema de hoje. Hoje é um tema geral, que é bem comum no consultório, que é o inchaço das pernas. Quais são as causas, né? Então, tem várias causas, de problema de coluna, de problema de hormonal, de varizes, de outras coisas também. Nós preparamos aí alguns slides, ó. Esse paciente é inchaço, ó. Inchaço dá para caracterizar bem. Tem uma perna bem mais inchada que outra, mas ambas, todas as duas, se você aperta, você vê que está mais inchado. E existe um inchaço. E está mais inchado à esquerda, né? Bem, o próximo slide. Bem, isso aí é também para mais um inchaço, normalmente está vermelho, isso aí normalmente é uma erisipela, é uma infecção de pele que dá inchaço na pele e subcutâneo, termina inchando a perna toda. Outro slide, por favor. Isso aí são as varizes. Quanto mais sangue, mais inchaço. Se o sangue não está subindo em direção ao coração, porque ele vai até o pé, até o dedo do pé, vindo do coração, e volta para o coração através das veias, né? Isso aí, paciente com edema, novamente, mais o próximo, por favor. E aí, a exuberância de paciente com muitas varizes, né? Lógico que uma perna cheia de varizes vai ter mais sangue, vai estar mais quente, vai dar outras coisas, vai dar alterações de pele, pode provocar, inclusive, úlceras, feridas nas pernas. Então, é interessante que o paciente, sabendo que tem, aparecendo algumas varizes, procure um especialista para que ele cuide disso. O tratamento vai de cirurgia de varizes ou uso de meia. Comprimindo isso aí, funciona como o Nelson falou na cueca, mas aí é benéfico, porque quando a gente espreme as varizes com meia elástica, vai diminuir o sangue, vai diminuir a temperatura, vai diminuir todo o efeito do excesso de sangue na perna do paciente. O próximo, por favor. Bem, o inchaço também é bem comum ser provocado por coluna. A coluna desvia também os vasos, diminui o caminho certo que o sangue passaria. Ele passaria reto, ele passa torto. Então, ele também provoca edema. Outros slides, o próximo, por favor. Outro de escoliose. Vamos. Outra causa também muito importante para inchaço nas pernas
problema cardíaco. Paciente, olha, é natural que com o passar do tempo o nosso músculo do corpo todo fica mais flácido a partir do momento que você fica mais velho. E é uma coisa muito boa ficar velho, né? Quem não fica velho morre antes. Então, o coração, ficando velho, ele vai ficar mais flácido, vai ter todos os problemas de qualquer músculo. E ele não vai conseguir. Ele tanto manda o sangue para as pernas, como também ele puxa o sangue das pernas. Então, eles estando mais fracos, vai diminuir tanto o mandar como o puxar sangue para ele. Então, insuficiência cardíaca também dá inchaço nas pernas. Normalmente é bilateral. Problema de rim também. O rim é aquele que depura e joga o excesso de líquido junto com impurezas que nós comemos, nós ingerimos. Então, se você não coloca o excesso de líquido para fora através dos rins, vai ficar com excesso de líquido e vai dar inchaço, não só nas pernas, como nos braços, em qualquer lugar do corpo. Porém, as pernas é o local mais baixo, mais distante do coração, então pensemos que o coração da gente é a nossa caixa d'água. Tudo que ficar abaixo dela vai inchar. Então, uma das coisas que a gente faz nesses casos, Nelson, é simplesmente colocar o paciente deitado com as pernas para cima, vai ficar mais próximo do coração e termina melhorando, né? Pacientes que ficam com inchaço nas pernas e teimam em ficar sentados, eles vão se prejudicar, porque eles têm de ficar deitados com pernas para cima. E além de todo o tratamento para as causas do inchaço. O próximo, por favor. Próximo slide. Tireoide é outra, porque se você tem excesso de hormônios da tireoide, você vai aumentar o metabolismo. O contrário também existe. Então, você pode ter inchaço tanto pelo como pelo hipotireoidismo, que é o excesso dos hormônios ou a diminuição dos hormônios. É uma coisa que a gente tem de pesquisar. Próximo, por favor. Próximo slide. E a supraadrenal. A supraadrenal produz o corticoide, né? São hormônios naturais que nós produzimos. Também existem os artificiais, mas a nossa glândula adrenal, que também pode ser chamada de suprarrenal, produz hormônios que, em excesso, podem inchar. É tanto que o povo que costuma tomar corticoide diz assim: eu estou inchada porque eu tomo corticoide. Então, é outra coisa que a gente tem de perguntar ao paciente quando chega com queixa de inchaço, é se ele toma corticoide, se ele toma tem remédios que dão inchaço. São efeitos colaterais que em alguns pacientes têm e outros não. Então, isso é muito particular. Porém, essas são as principais causas. Outra coisa também que causa muito inchaço nas pernas é câncer de útero, é qualquer tipo de câncer, porque tem uma alteração no metabolismo da proteína. Então, diminuição de proteína, paciente com anemia e outras coisas assim que diminuem proteína no corpo, vai dar inchaço. Então, o paciente que chega no médico o médico tem de investigar todas essas causas. E, principalmente, o paciente tem de levar a informação, porque a informação é o paciente que dá para a gente. Eu costumo dizer, Nelson, que a medicina é feita como um quebra-cabeça. Se eu tenho muitas peças para juntar, eu vou saber qual a imagem que vai ter aquele quebra-cabeça. Se eu só tiver uma peça, eu vou ficar voando. Então, se o paciente me traz a data mais ou menos do início, se ele fala direitinho ou consegue fazer com que a gente entenda qual a queixa dele e levar principalmente os exames anteriores, que não servirão para eu saber a doença dele. Se bem que às vezes algum médico passado, porque o paciente chega para a gente, Nelson, diz assim: eu passei no doutor, ele pediu esses exames e não deu nada. Eu já descobri câncer, Nelson, em exames que o paciente disse que o outro médico tinha dito que não tinha nada. Bem, e como o paciente também às vezes não entende o que o médico fala, eu não sei qual foi o problema. Se foi o médico que falou e ele não entendeu, ou se o médico realmente não diagnosticou uma coisa que estava evidente naquele exame. Outra coisa, o paciente tem de levar o nome dos remédios que toma pela interação medicamentosa. Tem medicação que, juntando com outra, vai dar inchaço. Então, por favor, quando você procurar seu médico, procure levando essas informações. Você vai dar muitas chances dele acertar. Tá? E outra coisa mais importante nem sempre a gente acerta na primeira vez. Então, o retorno àquele médico é muito importante, porque às vezes ele começou a coisa, não conseguiu melhorar a doença que o paciente estava reclamando, mas quando o paciente retorna, ele já tem uma ideia. Se procurar outro médico,
o outro médico vai vir sem informação do remédio, do que estava pensando, dos exames e tudo mais, começa tudo de novo. Termina o paciente andando de médico em médico, não descobrindo por quê. Porque ele não deu chance ao primeiro médico acertar com o retorno que tem que ser feito com o médico primeiro. Você Obrigado. está falando na questão da continuidade, né? Sim. Continuidade são duas coisas fundamentais. Isso que o Caio falou é a continuidade do mesmo profissional para que dê a continuidade no teu tratamento. Ele começa a raciocinar numa primeira consulta, continua raciocinando na segunda e assim por diante. Quando você imediatamente troca de profissional, é lógico que qualquer um pode trocar, quem escolhe o profissional é o próprio paciente. Então ele tem que se sentir bem, satisfeito com o atendimento daquele profissional. Caso ele não se sinta bem, não se satisfez, ele tem todo o direito de realmente trocar de profissional. Mas o que eu falei para você, para a gente, leve os exames, leve a receita dos remédios, porque aí dará chance tanto ao médico que atendeu primeiro acertar, quanto o segundo que você trocou porque não gostou do primeiro, também já saber aonde o bonde está andando, né? Para não começar tudo de novo, além de fazer mais barato, porque os exames às vezes não precisam ser repetidos. Com certeza, Gai. Então, realmente, a importância, a continuidade da consulta e também você ter as informações. É muito frequente, realmente, o paciente às vezes faz uma série de exames e chega no consultório, não, eu fiz tal exame de imagem, uma outra sonografia ontem. Aí a gente pergunta, e cadê esse exame? Não, deixei em casa, moro lá longe. Quer dizer, às vezes nós precisamos ver aquele exame, senão vamos ter que fazer um segundo exame. E hoje em dia nós sabemos, medicina é uma coisa cara, os exames são caros, então é importante que o paciente ande, tem as informações para oferecer ao médico. O médico não faz nenhum adivinhamento, é proibido. Ninguém adivinha nada. Nós fazemos diagnóstico através do exame clínico do paciente, do exame físico e os exames complementares que complementam o nosso raciocínio, que são os exames de imagem, são os exames de laboratório. Então, tudo isso tem fundamental importância. Então, o que está falando é exatamente isso, a continuidade na consulta, a continuidade em levar os exames, os remédios que tem tomado. Também é muito frequente uma pergunta, a gente faz, que remédio você está tomando? E a pessoa responde, é um comprimidinho cor-de-rosa. Existe assim 1 milhão de comprimidos cor-de-rosa, a gente não vai saber qual é exatamente o remédio, que é um comprimidinho compridinho cor-de-rosa. Então, realmente a pessoa tem que ter essas informações em mão para que possa colaborar com o tratamento que ele está precisando, com o profissional da área que ele buscou. Certo? Sim, e a gente no início, né, no outro bloco, a gente falou que é viver bem, para o médico é se sentir útil. Quando o paciente não vem com informação nenhuma, fica a gente chato. Fica uma consulta um pouco vazia. Chato, vazia e às vezes não consegue. Então, para tanto o paciente quanto o médico viverem bem, é interessante que o médico seja simpático e tudo mais, mas que tenha um conhecimento e que o paciente também leve todas as informações possíveis para aquele médico. Tem uns pacientes que falam assim, eu não levo porque o outro doutor não pediu. Sim, mas se tivesse levado, se ele mora no Pará, no Maranhão, em outro lugar, fica muito difícil ele mandar de volta. Ainda bem que hoje tem a internet, você consegue fotografar e mandar no dia seguinte. Mas mesmo assim é um dia a mais que o paciente fica aqui, o paciente fora. Então, toda vez que você for no médico, leva os exames. O médico pode até não querer vê-lo. Mas, se levar e ele quiser, você vai ganhar tempo. Obrigado, gente. Tá certo. E sobre o tema que o Caio comentou, sobre edema de pernas, né, de membros inferiores, o conhecido inchaço das pernas, é muito frequente no meu consultório. As pessoas chegam lá, doutor, estou com problema de rim, minha perna está inchando. Na maior parte das vezes, na maioria das vezes, o problema não é renal. Existem também causas renais, de insuficiência renal, que você tem um edema, o inchaço das pernas, dos olhos. Mas na maior parte das vezes, inchaço em membros inferiores, principalmente quando é de um lado só, é unilateral, não é nas duas pernas, geralmente são problemas relacionados à má circulação, os problemas que o Caio acabou de mencionar, insuficiência cardíaca, insuficiência vascular, enfim. E isso é muito frequente, parece impressionante a quantidade de pessoas que nós atendemos com a queixa inicial de perna inchada, achando que o problema vem dos rins, e não é. Na maior parte, o problema é relacionado a problema circulatório. Eu acho que agora nós temos que chamar na continuidade aí do programa, do que é viver bem, né? Nós ouvimos a opinião das crianças e os adultos. O que será que os adultos pensam em viver bem? Nós temos aí alguma coisa sobre isso, não temos? O que os adultos pensam? Meu nome é Ana Clara e eu tenho 7 anos. Eu gosto de banhar de piscina e brincar com cachorro. Júlia
Borges Pagani, 6 anos. Gosto de banhar de piscina e passear com cachorro. Eu sou a Luma, eu gosto de banhar de piscina, brincar com cachorro, gosto de brincar, gosto de brincar no pula-pula, gosto de fazer várias coisas. Ficar com a família, amigos. Eu sou a Camila, eu tenho 7 anos. Eu gosto de banhar de piscina, eu gosto de brincar, eu gosto de pular, eu gosto de passear com o cachorro, eu gosto de brincar com os cachorros. Eu gosto de banhar de piscina, ficar com a família, eu gosto de brincar no pula-pula, reunir a família para poder almoçar. E assistir televisão com a minha família. Meu nome é Júlia, eu tenho 6 anos. Eu gosto de passear, banhar de piscina, passear com minha família, banhar de piscina e brincar e estudar. Ana Clara, me diz o que você quer ser quando crescer. Eu quero ser médica e professora. É, por quê? Você gosta da medicina? Sim. E você, Júlia, o que você quer ser quando crescer? Médica. É porque eu gosto. Muito bem. E você, Luma, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser médica. Ah, é legal. Eu gosto de medicina. Porque cura pessoas? É. Você quer curar pessoas? Sim. E você, Camila, o que quer ser quando crescer? Eu quero ser médica, eu quero ser só. Por que você quer ser médica? Porque as pessoas, porque os médicos curam as pessoas e é muito bom. Aí você quer curar as pessoas. É. E você, quer ser o que quando crescer? Modelo. É, por quê? Porque eu apareço na televisão, na televisão. Fica famosa. Essas coisas. E você, o que quer ser quando crescer? Eu quero ser médica. Porque é bem interessante e eu também quero curar as pessoas. É bonitinho, né? Acho que a edição do programa gosta tanto das crianças, ou então estão tentando pegar uma peça aqui no apresentador inexperiente que sou eu. Eu chamei os adultos e eles colocaram as crianças. Mas valeu, porque afinal de contas é mês das crianças, né? Então elas têm todo o espaço do mundo para falar e no próximo bloco os adultos iriam falar. Inclusive eu trouxe aqui hoje, mais tarde, vai apresentar o grupo aqui de teatro, que faz fantoche, o pessoal veio de Palmas, que inclusive vai ter peça essa semana lá na Arte Palco para a criançada ver. Eu fiz questão porque teatro é cultura, gente, vamos prestigiar. Teatro, cinema é cultura, vamos prestigiar a nossa cidade. Aqui tem um grupo muito bom, pessoas que trabalham muito para trazer uma peça, coisa que é dificílimo montar. E você viu as crianças aí, todas querem ser médicas, né? Naquela leva ali, todas querem ser médicos. É coisa que eu não influenciei meus filhos. Eu tenho 2 filhos, nenhum dos 2 desejou ser médico, eu não forcei. Acho que a profissão a pessoa deve escolher. E os 2 foram para o lado artístico. O Rafael é ator e a minha filha Ana Carolina é atriz. Ambos estão aí batalhando a vida nessa questão das artes. Eu acho bacana demais, eu apoio demais e cada um escolhe a sua profissão. Parabéns aí para a criançada. E agora eu acho que eu vou conseguir puxar um breakzinho para a gente voltar depois com a turma aí, que vai mostrar um pouco de teatro para nós aí. Até já. No Santa Cruz, além de adquirir conhecimento, seu filho faz um mundo melhor.
Colégio Santa Cruz. O nosso compromisso é educar para a vida. Acredite em você. Vestibular Itepac. Provas 30 de outubro. www.itepac.br. Estamos de volta aqui no programa Viver Bem com vocês. Estamos contando aí com a participação de vocês aí na nossa fanpage. Vamos interagir conosco, entra aí no www.viverbem Tocantins, dê sua opinião. Inclusive, acho que nós vamos ter até um sorteio para essas peças de teatro que vão ter aqui na cidade de Araguaína e que o grupo veio, inclusive, mostrar alguma coisa aqui para nós. Nós vamos mostrar ao vivo aqui a participação de um grupo de teatro que faz fantoches e vamos ter peças infantis, já que é o mês das crianças, tá certo? E aí? A gente fala de literatura, a gente fala de teatro, a gente fala de televisão, a gente fala de cultura. E a leitura, como é que fica? A leitura é algo de mais importante. E acho que a gente aprende o hábito de leitura logo no início. Logo, a gente deve ensinar as crianças a lerem, a estimular a leitura, porque a leitura é algo que nos traz a fantasia, nos faz ver os personagens da maneira que nós interpretamos. É diferente você ver um filme na televisão ou ver mesmo uma peça de teatro, né? Aquilo está sendo entregue a você, já aquela montagem dos atores, do jeito que eles interpretaram aquilo. Quando você pega um livro para ler, você está dando a sua própria interpretação e montando na sua mente as imagens, né, que aquela história está conduzindo a você. Isso você tem que despertar desde cedo, porque a leitura tem que ser entregue à criança como um dos primeiros presentes, assim que ela começar a ler, começar na escolinha, para que ela tenha vontade, desejo de comprar seus próprios livros e querer conhecer mais da leitura, ter mais conhecimento sobre isso, sobre esse mundo fantástico e imenso, sem limites, que é você montar na sua cabeça histórias que você vem adquirindo daquela leitura que você está tendo no momento. Eu acho que nós temos uma reportagem sobre como estimular as crianças, né, para a leitura, e eu vou pedir aí o pessoal para rodar essa reportagem e logo em seguida nós vamos estar com o pessoal aqui do teatro mostrar alguma coisa para vocês. Vamos lá? Estudos mostram em todo o mundo que a criança, quando desenvolve o hábito da leitura desde cedo e acompanhada pelos pais, é beneficiada em amplos aspectos. Quem vai nos falar mais um pouco sobre isso é o escritor Luiz Aparecido. Luiz, fala pra gente por que a criança precisa ser influenciada da leitura desde cedo. Qual a importância, em que ela irá se beneficiar com isso? A gente faz um trabalho já há muito tempo com esse processo de leitura. Não só leitura, mas também a escrita. Quem lê bem, escreve bem. E quem escreve bem, logicamente, é porque leu bem. E trabalhar a criança é muito mais fácil porque você já pode moldar ela de acordo com a sua iniciativa. Não só nas escolas. Antigamente, o beabá, o ABCzinho, se aprendia em casa, com a mamãe, com o vovô, com a vovó. A criança ia para a escola já sabendo pelo menos algumas letras. Hoje, não sei se é bom ou se é ruim, as creches, as escolas infantis já pegam a criança já ali, ainda às vezes começando a falar, e já começa todo um processo pedagógico de acordo com cada grau de instrução. Mas é muito importante. E a gente trabalha nas escolas e percebe que quando o jovem, adolescente, já está ali no Fundamental 2, ensino médio, já chegando para a faculdade, fica mais difícil de você convencê-lo de que ele não está lendo bem, de que ele não está escrevendo bem.
E com a criança, não, você já começa a fazer ali um aprofundamento da raiz, como uma árvore, como uma semente. Você vai podando e moldando. Então é muito importante que desde cedo as crianças tenham esse gosto, que seja incentivado primeiro pelos pais, mesmo com essa correria do dia a dia, e sobretudo nas escolas. E levando em conta que tudo é prática. Eu falo sempre que a gente aprende a caminhar caminhando, aprende a cantar cantando, aprende a dançar dançando, aprende a ler lendo, aprende a escrever escrevendo. E bem. Você falou um ponto crucial, a correria do dia a dia. Existe alguma alternativa para os pais apoiarem mais seus filhos? Sim, tem, sempre tem. Pai é pai, mãe é mãe e tem que cuidar. O dia a dia, as dificuldades, os corre-corres tomou conta de todo mundo. Isso é fato. Mas não justifica deixar de mão o que é prioridade. Cuidar da família, cuidar da casa, um cuidar do outro. Não só cuidar do trabalho, cuidar daquilo ali que vai trazer retorno material. De repente uma família fica aí com uma estrutura financeira, entre aspas, legal, mas a estrutura psicológica não está legal. Aí o pai vai cobrar que a criança, que seu filho, seu adolescente, tire notas boas, passe no concurso, seja aprovado no vestibular. Mas aí, qual foi o acompanhamento? Então, voltando de novo, tudo isso, com certeza, é gerado na infância, na adolescência, enquanto criança. E a gente vê muito isso. Eu trabalho nessa área de ver textos de alunos, já jovens, adolescentes, chegando ali, e ainda com dificuldade para ler e escrever. Aí que eu faria fica difícil. E a criança sai moldando de acordo com o que você deseja, que é o bem para ela. Então, a correria explica, mas não justifica. Por isso, então, que para a criança, ou melhor, que a leitura é mais importante para a criança, né? Para todos, né? O importante é o seguinte, porque a criança, quando está naquela fase de conhecimento, ela vai escolher se ela gosta de geralmente aventuras, né? Que é a leiturinha mais bem básica, história infantil, de acordo com a idade. Quando a criança vai crescendo, ela vai começando a selecionar o seu gosto de leitura, assim como o gosto musical, assim como o gosto por um filme e assim por diante. E aí o importante é ela, então, se encaixar naquele gosto. Já é um incentivo. Quando chega na fase de adolescente, já ali juvenil, nas escolas, as escolas indicam livros para ler e nem sempre aquele livro que a escola indica vai de encontro ao gosto do aluno. Mas ele tem que ler. Porque aquele livro que a escola está passando, significa que naquela hora que ele está ali com raiva, não gosta daquele tipo de história, vai servir para ele lá no vestibular, lá no concurso. Lê aquilo que gosta, mas também lê um pouco de cada coisa. E sempre lembrando que nós que desejamos um mundo melhor, almejamos um mundo melhor de se viver para todo mundo, eu tenho certeza que passa pela leitura, passa pelo ensino pedagógico, em casa e na escola. Leitura sempre faz bem. E voltando, não só para a criança, estamos trabalhando aqui com a criança, tudo bem mais, mas não dizer que o jovem está lá chegando no vestibular, o adulto, falar assim, não, já passei da idade. Não há idade para leitura. O que nós queremos dizer é que a criança, na sua formação de base de leitura, ela melhora até a sua convivência. Será mais beneficiada, né? Se começar desde cedo. Mais beneficiada e também de forma bem melhor, bem mais gostosa, bem mais saudável. Porque ela vai estar num ambiente que ela não conhece, que ela nunca foi, que ela não vê, mas que ela imagina através da leitura. Estimula a imaginação, o que já é um incentivo também, já é uma terapia para o cérebro. A criança ociosa, que não lê, fica mais estressada, fica mais suscita também até a coisas ruins. Lembrando também que, quando falamos aqui que a leitura transforma a vida, muda o jeito, o comportamento, nós estamos falando de leituras boas. É bom que se diga, né? Então, algumas bibliotecas aí tiveram que fazer alguns ajustes em seus livros de prateleiras, porque alguns livros realmente não colaboram com isso. Ah, mas o meu gosto de ler é esse, eu gosto disso, eu gosto de ler aquele tipo. Tudo bem, desde que isso não vá de encontro às coisas más. E tanta maldade que tem no mundo, a gente for ler ainda mais sobre isso, é claro que você tem que se informar. Então, a minha tecla, que eu sempre bato, eu sempre falo nas escolas, sobre a questão da importância da leitura para as crianças, é ler o que você gosta, ler um pouquinho também do que você não gosta, mesmo porque as escolas vão lhe forçar isso, para mais tarde se sair bem no concurso, no vestibular, numa prova. E ler atualidades também, um pouquinho de cada coisa. As escolas, elas estão tendo assim uma mudança muito legal, bacana, que eu estou acompanhando, não estão mais se prendendo tanto a livros das escolas literárias antigas.
estão juntando com os escritores novos, com ideias atuais, sempre levando para o lado do bem. Alguns livros não colaboram com isso. E aí entra o pai, entra a mãe, mesmo com a sua correria, como falamos aqui, para acompanhar o que o filho está lendo. Nas igrejas ensina-se a ler a Bíblia. E nas escolas e em casa também deve-se ensinar a ler livros bons, livros que incentivem a criança a crescer em tamanho e sabedoria. Então podemos imaginar que a criança ela vai ser mais preparada para o futuro se começar a ler desde cedo. Para o futuro, para enfrentar as dificuldades da vida, para partilhar das alegrias da vida. Quem ler bem, fala bem, escreve bem e vai longe. Ler é você viajar na imaginação sem perder o foco do que você é. Eu comecei assim, desde criança comecei a gostar da leitura e o testemunho que eu dou nas escolas é esse. Nas escolas, nos meios onde eu frequento, que a leitura nunca faz mal. E pais e mães, vovós e tias, incentive as crianças, procure com as crianças, quem puder, leia junto com ela também. Faça companhia para elas. Não só fale que é bom ler, leia também, mostre para elas que você concorda em todos os aspectos que a leitura faz bem. Viu, pessoal? É isso aí, viu? Leitura desde cedo, né? É o que o Luiz falou ali. É importante estimular a criança. Nem tudo que você lê, você gosta, alguma coisa você tem que ser obrigado a ler para se preparar profissionalmente. Mas aquela leitura que você faz por hobby, para se distrair, aquela leitura você deve buscar aquilo que você gosta. E ler é muito bom, né? Ler é viver bem, porque além de você estar adquirindo cultura, você está pegando a experiência do autor daquele livro e você está traduzindo imagens na sua mente que te transportam para uma terceira dimensão, uma coisa diferente do que apenas ficar numa cadeira assistindo uma tela de televisão. A leitura te estimula a imaginação, o pensamento e desperta profissões. Porque durante uma leitura, durante uma história de um conto, um livro qualquer, você vai imaginando situações da tua própria vida e que de repente pode servir de guia para você optar amanhã até na tua própria profissão. Isso é viver bem. E cultura é viver bem. E por falar em cultura, eu estou aqui com o pessoal, o Alexandre Amaral, que é de Palmas, um professor aí renomado. Ele tem um currículo aqui que eu não conseguiria ler o currículo dele inteiro, mas ele é formado e graduado em marketing, varejo, gestão estratégica em vendas, letras, língua portuguesa e inglesa, com licenciatura plena, especialista em docência do ensino superior, lato sensu, formado em cursos livres de artes nas modalidades de teatro vocacional, Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, teatro e animações de bonecos, e já rodou aí com mais de 150 peças aí pelo Brasil, pelo mundo. Quer dizer, você veja só a qualidade que nós temos aqui do nosso lado aqui, um rapaz que está aí novo, com um currículo aqui que eu não vou conseguir ler, que eu vou me perder lendo isso tudo, e que ele está aqui fazendo teatro, ele vai nos ensinar aqui alguma coisa sobre montagem de fantoche, tá? E também estou aqui com o Jefferson, que é do grupo Arte Palco, o nosso teatro aí de Araguaína, um grupo importantíssimo de teatro, com excelentes atores, e que a cidade está devendo esse grupo. A cidade não participa adequadamente das peças que são mostradas lá na Arte Palco. Peças baratíssimas, interessantíssimas, que se você se distrai muito e as pessoas não estão frequentando. Falta cultura aqui, pessoal. Vamos trabalhar um pouquinho esse negócio. Eu vou deixar um pouquinho o Alexandre Amaral falar da vida dele, Alexandre. E o que você tem aí pra gente aí sobre esses bonequinhos que você... um dado importante, tudo que ele monta aqui é reaproveitável, é material reciclado, e isso está colaborando com a nossa natureza. Nada é lixo. Aliás, Amaral, uma vez eu escrevi um artigo sobre... Eu acho que não existe lixo no mundo, né? O que é lixo? Uma comida podre, para mim não é lixo, para mim é adubo que você pode adubar um terreno, não é isso? E materiais recicláveis como esses panos, tecidos, vidros, plástico, isso também não é lixo. Você tem sempre uma maneira de reciclar. E ele aprendeu a fazer, se distrai as crianças aí com os bonequinhos. Como é que é isso? Muito bem, boa tarde para o pessoal aí de casa, né? Um prazer estar aqui com você, Dr. Nelson, né? O pessoal aqui, toda a equipe técnica. O que eu tenho para falar é sobre essa questão mesmo, né? De estar buscando fazer a reutilização dos materiais recicláveis, né, de alguma forma aí fazendo esse processo
que é fundamental hoje para o nosso ecossistema, né? E assim, até reaproveitando coisas que as pessoas pensam que de repente não vão achar, doutor Nelson. Mas onde eu vou achar um TNT? Onde eu vou achar um isopor? Onde, né, eu vou fazer aí a parte de envelopamento desse boneco? Envelopamento é a pele do boneco, né, pessoal? Eu vou pegar aqui um exemplo para vocês estar vendo mais ou menos como é que é feito, né? E depois eu vou estar ensinando aqui, se for possível, aí, o passo a passo, mais ou menos, para a mãe, para o pai que está em casa agora vendo nosso programa aqui, né, doutor? Tá fazendo aí, de repente, o seu filho, porque, inclusive, uma coisa que eu tinha falado com o doutor, né, ali no make-off, ali, que, de repente, era possível fazer coisas que não precisa ir lá numa loja e pagar um brinquedo caro, e que, inclusive, até a Angelina Jolie e o Brad Pitt, lá no Natal, eles não faziam compra de nenhum tipo de objeto que fosse industrializado, e sim, cada um confeccionava uma arte um para o outro, seja um quadro ou algum outro tipo de artesanato. O material também já utilizado, né? Exatamente. É uma maneira, quer dizer, eles não têm problema com dinheiro, né? Angelina Jolie, Brad Pitt, eu acho que eles não estão passando aperto que precisem ir no lixo buscar. Mas acho que esse casal ensina muita coisa. Inclusive, eles pegaram muitas crianças para servir de pai, justamente. Então, eles adotaram muitas crianças, eles ajudam algumas entidades na África, pelo que eu fiquei sabendo, que você está comentando aqui. Então, e eles também estavam fazendo aproveitamento, então, de material, uma maneira de proteger o mundo, né? Vamos aproveitar o material, vamos parar de jogar coisa no lixo, né? E você tem aí, você tem um isopor que você consegue até você compra uma televisão, vem um isopor. Exatamente. Esse isopor geralmente joga fora. Caixa, ou numa geladeira, ou num fogão, né? E aí a gente utiliza um pedaço, por exemplo, desse isopor, que a gente vai talhar ele. Aí é importante que o papai e a mamãe, no caso aí, talhe ele com um estilete, né? E aí a importância de saber que o estilete corta, também o pai e a mãe tem que tomar cuidado um pouquinho, né? Para não se cortar. E depois pega uma lixa fina de parede, vai lixando e fazendo o formato, né, desse boneco. Então, isso aqui também a gente encontra bastante, doutor Nelson, praticamente todo o material que nós temos aqui em buffet, né? Geralmente as empresas que trabalham com buffet podem reutilizar, fazendo bonecos até mesmo para os futuros buffets que elas venham. Buffet, quando eles entregam as quentinhas, ou os salgadinhos, essas coisas, vão nos isopores. Né? Geralmente eles também fazem também a parte da festa, as decorações, né? Que vem essa saia, por exemplo, feita de TNT, né? TNT é o tipo do material? Isso, que a sigla significa tecido não tecido. Ah, interessante. Quer dizer, antes de fazer o tecido, eles fazem como se fosse um protótipo, né? Do que é o tecido. E o EVA, que a gente vai confeccionar aí tanto a parte do cabelo, como a gente pode ver desse boneco aqui, né, como os óculos que também o personagem exigia. Desse material, EVA. É feito com EVA. E também EVA as mãozinhas. As mãozinhas também. Esse material EVA, geralmente, a gente adquire como? Onde é que todo esse tipo de material aqui, a não ser o papel de pão, que também é utilizável, o pessoal aí que compra pão não joga o papel de pão fora no lixo, né? Acho que papel de pão todo mundo conhece. É um desperdício. Eu aprendi essa técnica e todos os meus bonecos praticamente é confeccionado. Tem um papel até semelhante na papelaria, que eu nem me recordo o nome agora, mas esse aqui, ele tem além de você consumir o pão que está aqui dentro, ainda você tem uma utilidade bacana, que é fazer um fantoche para os seus filhos aí. Legal, bacana, viu? Coisa simples como um papel de pão não é lixo, né? Não existe lixo, hein, pessoal? Lixo é muito raro. Na verdade, a gente joga muita coisa fora que poderia ser reaproveitado, com certeza. E o que você vai fazer? Tem alguma coisa para mostrar? Então, eu posso aqui demonstrar mais ou menos como é que a gente pode iniciar esse processo, inclusive enfatizando que hoje estarei fazendo oficina no Arte Palco, né? Das 6 da tarde às 10 da noite, ou, se vocês preferirem, das 18 às 22, tá? Enquanto estaremos com essa programação oficina lá. Para você ensinar a fazer os bonecos, os fãs. Isso, fazer a produção e a confecção desses bonecos, para de repente aí fazer para os próprios filhos. Ou seja, numa festinha de aniversário do filho, a mãe ou o pai aprende e ajudará na... Sem dúvida, pode até de repente fazer a decoração aí, né?
das festas, é. ou mesmo fazer para os filhos no dia a dia, brincar, contar historinhas, como a gente viu a reportagem agora há pouco, o quanto é importante trabalhar o lúdico, né? O lúdico tem que ser trabalhado dia a dia aí com a criança, porque o que vai fazer gerar a criticidade da criança, que é o processo de ela ter várias opiniões, enxergar várias possibilidades, né? E não ter, de repente, só um tipo de visão de determinadas coisas e não possibilitar que ela possa, né, refletir sobre as outras. Usar a imaginação, você fala. Sem dúvida. Usar a e imaginação. isso tudo parte a partir do lúdico. Bacana, hein? Isso. E essa oficina vai acontecer hoje, na Arte Palco? No Arte Palco, que fica ali próximo ao Tocantins. Isso, no espaço ali, atrás do espaço cultural. Né, da Prefeitura. Isso. E bacana. A gente vai estar realizando essa oficina. Estarei também amanhã no ITEPAC, né, a partir das 18 horas também, das 17 às 22, melhor dizendo. E na Cara de Criança também, que a gente vai estar fazendo algumas brincadeirinhas, algumas dinâmicas com as crianças das 16 às 18 horas. Tá? Então estarei lá com o pessoal lá, fazendo umas brincadeiras, que é o pessoal que tem nos apoiado, inclusive falando de outros apoiadores. Quem idealizou todo esse projeto para que nós estivéssemos aqui, né, eu e a escritora Irma Galhardo, foi a Lia Testa, que é professora da UFT, do curso de Letras, junto com o pessoal do Arte Palco, que é o Jorge, né, responsável por esse projeto também. E aí a gente tem a colaboração aí de alguns apoiadores, como o Rangos, né, restaurantes, temos também o Coqueiros, e a Prefeitura também nos ajudou aí da parte da Secretaria de Educação, né, de Araguaína. E eu acho que eu não estou esquecendo. O ITEPAC também, o Colégio Santa Cruz. Qual mais? Sim, o Hotel Transbrasiliana. Ajudaram a produzir. Estão te apoiando, estão dando apoio para essas oficinas e espetáculos que apresentações da Irma Galhardo estejam acontecendo aqui. É importante que o empresariado entenda que investir em cultura e reservar uma parte do recurso dele para estimular o cinema, a televisão, o teatro, isso é fundamental. Isso o empresariado tem que entender que tem retorno direto e indiretamente. Muito do dinheiro que se investe através das leis que existem hoje em dia, você tem até retorno em termos de abatimento de imposto de renda. Estou errado? Eu acho que existe essa possibilidade. E também, por outro lado, você está contribuindo com a cultura de um povo. E quanto mais culto o povo, menos violência, menos fome, menos agressão. Você vai estar fazendo bem à tua cidade e à tua família diretamente. Então, isso é muito importante, que o empresariado brasileiro veja o investimento nessa área de cultura como uma coisa, não como uma despesa, e sim como um investimento. Assim como você investe no seu filho, dando uma boa escola, uma boa educação para ele. Às vezes você está investindo no grupo que não é teu filho, mas de uma certa forma você vai estar investindo em outros filhos e no seu própria família. Isso vai ser muito bacana, não é isso? Nós estamos aí com o Jefferson também, que é do Arte Palco, né? E ele vai falar um pouquinho dos acontecimentos aí desse mês, acho que do mês que vem também, que é aniversário da cidade. Conta aí, Jefferson. Isso aí, né, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a todos, né? O Grupo Arte Palco agradece a oportunidade, né, de estar aqui no programa. E eu vim trazer um pouco, né, da programação, né, dessa semana no Arte Palco, que quarta-feira agora, né, no horário das 17 horas, às 5, teremos a caravana de lendas, né, de histórias do Tocantins, né, com a Irma Galhardo. E às 7 horas teremos também o espetáculo Geringonça, né, que é o espetáculo que vem, já tem um tempo já aqui na cidade, a apresentação, né. Tem muita gente já que já assistiu, mas quarta-feira agora, como é Dia das Crianças, né, nada melhor que ter um espetáculo como esse, né, que o espetáculo Geringonça conta a história de 4 palhaços em busca de ir até o mar, né, pelo rio, e eles são, no meio dessa história toda, eles são abordados pelos agentes poluentes, né, e não tem acesso ao mar por conta da poluição no rio, e é uma história muito engraçada, né, uma história tanto para crianças, né, quanto pessoal da juventude, e esse espetáculo será excedido no Espaço Arte Palco, né, ali em frente ao Espaço Cultural, na Avenida Tocantins. Vai ter um sorteio, né, de ingresso também aqui no programa para quarta-feira, né, sem contar também que na quarta estaremos trazendo, né, alguns personagens aqui no programa, e contamos com a presença de todos vocês lá, né, que estão assistindo, os pais, levem as crianças, né. Tem uma peça na quarta-feira,
né? Acho que esse mês vai ter outras também, né? E mês que vem, que é aniversário da cidade de Araguaína, não é isso? Tem uma programação programações também. Estamos fechando a programação para o mês de novembro também, né? E vai ser um mês de muitos espetáculos, né? E o Arte Palco procurando, né? Sempre o melhor para todos. Né? E vai ter um sorteio para ganhar ingressos para a peça de teatro de quarta-feira. Vocês entram na fanpage aí do Viver Bem Tocantins e vai ser sorteado na própria quarta-feira para espetáculo de quarta-noite. Finalizando, eu vou dar um espaçozinho para o nosso grande Alexandre Amaral, com um currículo impecável, mostrar rapidamente um exemplo de como ele faz uma carinha de boneco com esse material reciclado aqui, que é um material reaproveitado, que faz bem para a natureza, e natureza bacana é viver bem com saúde. Como é que é isso, Luiz? Alexandre Amaral, desculpa. Então, a princípio a gente, como eu falei, né, a gente inicia com talhando, né, o isopor, que é o pedaço de isopor lá da caixa de televisão, lá da geladeira que veio, do fogão, e a gente vai passando por esse processo que a gente chama de envelopamento, onde a gente busca cortar pequenos pedaços do papel ali de pão, né? Depois comer aquele pão gostoso. E aí a gente guarda o papel para depois, em outro momento, estar fazendo a utilização. E a gente vai colando até ele ficar totalmente envelopado, como esse boneco aqui, que foi, inclusive, dentro de uns projetos que nós fizemos em Palmas, foi uma criança que confeccionou esse boneco, né? Uma criança de 8 anos. Então a gente vê que qualquer pai, qualquer mãe aí, é possível fazer para o seu filho, junto com ele, que é o mais bacana, né? Porque acho que ali os dois estão aprendendo, ali se dá esse momento, né? De relação, né? E falando em Semana da Criança, né? Estamos nela aí para esse momento aí, tanto dos espetáculos também como das oficinas aí que é possível. Parabéns. O nosso tempo, infelizmente, está acabando. Eu queria ficar aqui conversando mais tempo, mas vocês vão estar aqui na quarta-feira e eu espero contar com a tua presença. Tá, muito obrigado. E hoje, lembrando aí que das 18 às 22, pode estar entrando em contato com o pessoal do Arte Palco, o pessoal está fazendo a oficina. Se não der para fazer hoje, amanhã no ITPAC, das 19 às 22, tá ok? Muito obrigado aí, pessoal. Também lembrando também, quem quiser adquirir os ingressos, né, na loja Supermodos ali na Cônigo João Lima, pode estar indo lá. Tem a venda de ingressos também para o espetáculo de quarta-feira. Ok, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.